Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, finalmente eu vim aqui gravar pra vocês contando sobre a minha experiência de estágio numa empresa americana em Nova York, que é a cidade do sonho de muitas pessoas. E eu espero muito que vocês curtam esse vídeo, deixem comentários, se inscrevam, deixem seu joinha, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Ai, a Winnie quer entrar no meu quarto. Não é hora de brincar. Você quer subir aqui? Vem. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Tá, gente, a Winnie apareceu aqui no meu quarto. E acho que ela quer participar do vídeo. Então, fica quietinha aí. Quietinha. Quieta. Isso. Muito quieta. Bom, se você é novo aqui no canal, eu sou a Ana, eu tenho 23 anos, né? E pra quem não sabe, eu nasci nos Estados Unidos, eu tenho passaporte americano e eu já contei isso aqui em algum vídeo pra vocês, eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo. Mas, bom, meus pais estavam fazendo MBA lá nos Estados Unidos e eu acabei nascendo lá, então eu tenho cidadania americana, eu nasci em Austin, no Texas. E por eu ter cidadania americana, eu não preciso de visto, claro, pra poder ir pra lá. Eu posso, enfim, ficar quanto tempo eu quiser, eu posso trabalhar lá. E os americanos, eles são muito chatos com relação a isso de visto, trabalho, enfim. Realmente, só quem tem o passaporte americano ou o visto de trabalho, que é super difícil de conseguir ser sponsor, consegue trabalhar por lá. Então, por eu ser americana, meu sonho, na verdade, sempre foi morar em Nova York. Eu sempre fui apaixonada pela cidade. Eu acho que desde quando eu era muito novinha, desde a primeira vez que eu fui lá, quando eu tinha, tipo, sei lá, 12, 13 anos, eu sempre pensava que um dia eu ia morar lá. E aí, ano passado, eu tenho um primo que ele tá morando em Nova York e ele tá namorando uma americana. E essa americana, ela é diretora fashion de uma empresa. E aí, conversando com meu primo, eu falando, eu tô planejando ir pra Nova York, eu quero fazer um estágio, porque eu sinto que eu preciso muito ter isso no meu currículo, eu sinto que eu preciso aprender. E aí, conversando com meu primo e conversando com ela, eu consegui o estágio. Então eu conversei bastante com ela enfim, me entrevistou, mandei meu currículo em inglês. E aí eu consegui o estágio. Eu queria fazer o estágio nas férias, porque eu não queria ficar atrasada na faculdade, sabe, voltar tudo, eu não queria ter que trancar nenhum semestre. Então eu falei, eu vou aproveitar o período de férias pra poder fazer isso. Eu fui um pouco antes, eu faltei em junho, eu faltei, sei lá, uma semana de aula. E aí eu voltei metade de agosto, eu faltei tipo as 10 dias, alguma coisa assim, mas foi bem tranquilo, porque, querendo ou não, a faculdade apoia você a fazer isso, né? Eles te incentivam. Então, eu consegui o estágio por causa da namorada do meu primo, da Stephanie, que no caso ela foi minha chefe, e aí eu consegui ser um internship, que eles chamam, porque lá nos Estados Unidos é muito comum esses summer internships que se chama estágio de férias não remunerado. Eu não fui remunerada, então é um estágio de férias pra você aprender como funciona a empresa, enfim, tudo. Então na primeira semana eu cheguei lá em Nova York, eu fui uma semana antes de eu começar o estágio mesmo, eu fui com a minha tia, enfim, pra aproveitar a cidade, e aí eu fiquei em hotel. Depois eu aluguei um estúdio, gente, que saudades, meu apartamentinho em Nova York, sério, era a coisa mais fofa. Na verdade eu consegui o contato de uma brasileira que ela faz essas coisas de aluguel de apartamento, enfim. Ela faz só pra temporada ou pra semanas, não é só pra tempo estendido como o meu. E aí eu aluguei um estúdio que era perto do meu trabalho, então eu ia a pé da minha casa até o meu trabalho e era maravilhoso, era muito fofo, tinha tudo, tinha cozinha. Enquanto eu for falando, eu vou deixando uns vídeos aqui passando que eu gravei, enfim, de lá do meu trabalho. Agora, sobre o trabalho. Bom, eu fui fashion intern, eu era estagiária da diretora de moda de uma empresa que chama Sea Life Group. É uma empresa super legal, pra quem não conhece eu vou deixar o link aqui embaixo e vou explicar mais ou menos o que é a empresa. A empresa, ela tem sede em Nova York e em LA. E em Nova York, que foi o lugar que eu estagiei, ele ficava um pouco perto da Times Square, só que um pouquinho mais pra frente, assim, quase no Bryant Park. E tinha um andar inteiro, e essa empresa, eles possuem licenciamento de várias marcas. Então, por exemplo, a Forever 21 vai lançar uma coleção da NASA. A Sea Life possuía o licenciamento da NASA, de banda, de
personalidades. Lá, essa época que eu fiz o estágio lá, tinha uma cantora que ela era super famosa, que ela morreu com um tiro, que era a Selena. Ela morreu muito tempo atrás, acho que em 95, 96, enfim. Então eles possuíam o licenciamento dela, de bandas, jogadores de basquete, da Marvel. E então tudo que era fabricado dessas empresas que eles possuíam o licenciamento eram eles que faziam. Então eu vou dar o exemplo da NASA, que era uma coisa que ainda está super em alta e que tinha muito. Então eles produziam todas as camisetas da NASA para Forever 21, para Target, para Urban Outfitters, para Cusco, enfim, para várias redes, para várias lojas, e eles eram quem faziam, né? O principal eram as camisetas, mas eles estavam começando a fazer bonés, moletons, casacos. Então era isso, gente, era demais, assim, parecia um sonho. Então eu meio que fazia de tudo. Eu tinha que chegar no meu estágio, eu entrava às 9 e saía às 5, e de sexta-feira eles possuem Short Fridays, então de sexta-feira eu entrava às 9 e saía às 3 e meia, ou era 3 ou era 3 e meia. E é muito diferente o ritmo de trabalho lá, porque eles não é que nem aqui no Brasil, que todo mundo para o escritório, todo mundo fica conversando. Lá não, lá é cada um focado no seu trabalho, cada um fazendo o seu trabalho, deu o horário, todo mundo vai embora, não é que nem aqui no Brasil que você fica tempo a mais, sabe? É muito diferente. E eles não têm hora de almoço, sabe? Eles pegam a comida, comem na mesa mesmo, ou se não, traz a comida e esquenta lá no escritório. No meio do escritório tinha uma cozinha assim, bem americana mesmo, aberta, sabe? Pra todo mundo. E as pessoas faziam lá. Então era muito diferente mesmo. O meu trabalho em si, eu tinha que chegar no escritório, eu tinha que entrar nesses sites, tipo, de moda, tipo a Vogue, Refinery. Enfim, eu tinha que fazer uma apresentação pra minha chefe de novidades ou coisas interessantes que estavam acontecendo do mundo da moda. Tipo, a Kylie Jenner usou uma blusa, tipo, estilizada de tal marca. E eu colocava nessa apresentação, eu já chegava e já fazia isso e mostrava pra ela. Cada dia era uma coisa diferente. No escritório tinha uma parte que eram de todas as camisetas, assim, todos os produtos que eles tinham. Então tinha muita reunião, sabe? Com novas empresas que queriam comprar produtos da C-Life, enfim. E eu tinha que, às vezes, organizar as camisetas em salas de reunião, colocar as camisetas que ela me pedia, os modelos que ela me pedia. E a coisa mais legal, assim, que, tipo, eu pirei quando eu soube, é que tem um carrinho lá no escritório que é, tipo, de camisetas que eles não vão mais usar, então eles jogam lá. E qualquer um pode chegar nesse carrinho e pegar quantas camisetas quiser, sabe? Então eu peguei várias camisetas, principalmente pro meu irmão, peguei pra ele, peguei pro meu melhor amigo. Então, assim, era demais. Às vezes às vezes a minha chefe pedia pra eu ir na Forever 21 pra tirar fotos de como estavam os displays das camisetas. Às vezes eu tinha que ir na Urban. Às vezes eu tinha que ir pesquisar tendências, então eu tinha pra novos modelos e tirar foto e mandar pra ela. Então meu trabalho era basicamente esse, sabe? Eu fazia de tudo um pouco, e o que foi mais legal foi que eu pude, tipo, vivenciar realmente como é um dia a dia de trabalho lá nos Estados Unidos, sabe? Porque foi incrível, toda semana eu tinha reunião de venda, era assim, eu participava de tudo e eram reuniões com diretores, eram ligações importantes, então foi muito legal, eu aprendi muita coisa. Eu vi como era feito cada processo. Às vezes eu tinha que ir no Sedex enviar samples, que eles falam, que é tipo amostra de camiseta pra algum lugar. Então eu tinha que fazer isso, fazer todo o packaging, montar o pacote, despachar e tudo. Então era muito legal, assim. Eu acho que foi uma experiência incrível pra mim como pessoa, porque eu acho que eu amadureci bastante morando sozinha e vendo como são os desafios, sabe? As pessoas lá são muito fechadas, assim, é muito diferente do Brasil, sabe? Eu não tinha amigos. Tudo bem que eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 2 meses, mas não é que nem aqui no Brasil que chega uma pessoa nova no escritório, você faz amizade, já sai pra almoçar com essa pessoa. Lá não, lá eles são super fechados, assim, pra isso, sabe? Eles têm o dia a dia deles, a vivência deles, os amigos deles. Então, foi isso pelo menos que eu achei, assim. Quando eu saía, que eu ia muito pra balada, comer fora e jantar, enfim, pra rooftop, eu só ia com brasileiros. Eu só saía com brasileiros que estavam morando lá. Eu fiquei muito amiga
de uma amiga em comum, de umas amigas minhas, que ela era daqui de São Paulo e ela tava estudando lá, então eu saía muito com ela, eu conheci muita gente, mas 99% das pessoas eram brasileiros e eu só saía com os brasileiros, porque eu acho que brasileiro tem esse negócio de ser mais aberto, de fazer mais amizade, então assim, eu não tenho palavras pra descrever, assim, juro, é a maior saudade da minha vida, eu espero que um dia eu possa voltar a morar lá, no caso eu vou, né? E era muito legal, porque meu dia a dia, como eu falei, eu acordava, tomava café da manhã na minha casa, ia a pé pro trabalho. Saía do trabalho, eu não queria voltar pra casa, eu queria aproveitar ao máximo aquela experiência que eu tava tendo lá. Então eu saía, ia pra algum museu, ia passear por algum bairro, porque é muito diferente, sabe? O metrô era na rua de trás da minha casa. O bairro que eu morei em Nova York é um bairro que chama Hell's Kitchen, que ele fica meio perto da Times Square, só que ele é mais fora do tumulto. E é um bairro onde tem bastante gays, então bastante familiaridade. Do lado do meu apartamento, gente, meu apartamento era muito americano, assim. Claro, os apartamentos lá não tem porteiro, são raríssimos os apartamentos que tem. Então eu tinha que chegar com a minha chave, abrir a porta do prédio, e daí subir e abrir a porta do meu estúdiozinho. E do lado da minha casa tinha um bar de gays, então ficava super bombando, sabe, até de madrugada. E era assim, cada shot, cada drink era $4. Então era muito legal, sabe, era super animado. Eu fui com uma amiga minha, foi me visitar em Nova York e eu fui lá. Então eu sempre tava fazendo alguma coisa, sabe, porque eu queria aproveitar muito, muito mesmo. Eu confesso que no início eu fiquei com um pouco de medo, porque como a gente não tá acostumado a andar tanto na rua, enfim, pegar metrô de madrugada e... enfim, você fica com medo. Então no início eu fiquei com um pouco de medo, tipo, eu andava com spray de pimenta lá, sério. Mas é tudo certo, porque claro que lá também acontecem coisas, só que é muito menos que aqui, tipo, o que eu vi bastante lá eram pessoas meio loucas, drogadas, ainda mais perto dessa região, mas ninguém vai fazer nada com você. Teve um dia que eu voltei de um rooftop e tinha um homeless, um mendigo, na porta da minha casa, assim, eu saí do Uber, eu gelei e falei, meu Deus, sabe, e ele não fez nada, só me pediu dinheiro, eu falei que não tinha, então, sabe, tudo certo. Então foi muito tranquilo, assim, eu só ia de Uber pra balada quando eu saía de salto, porque senão eu pegava o metrô super tranquilo, sem problema nenhum. Todo mundo vai lá, ficar com fone no celular e fone no ouvindo música, assim, ninguém mexe com você, tipo... Pouquíssimas vezes mexeram comigo, tipo, 2 vezes eu tava no metrô, uns caras vieram falar comigo, mas assim, era tipo uma cantada. Mas fora isso, de resto, eu acho que eu fiz tudo que eu queria ter feito, eu conheci todos os restaurantes possíveis, eu tenho uma lista enorme de Nova York. Quem quiser pode pedir aqui que eu compartilho. Eu pedi pra que vocês me enviassem perguntinhas no Instagram pra eu poder responder, né? Então, uma seguidora falou, como fez para conseguir, precisou de alguma empresa de intercâmbio para direcionar a empresa? Então, eu acho que isso eu respondi. E uma coisa que eu aprendi no estágio é que, assim, pra eles contratarem, para as empresas de lá contratarem pessoas para poderem trabalhar lá, para pagar o visto, porque é muito caro esse visto de sponsor. Normalmente são só empresas muito grandes que têm muito dinheiro, tipo banco, sabe? Então, é difícil mesmo. Seguidora amiga, a Amandinha perguntou qual que foi minha maior dificuldade. Acho que no início eu tava me sentindo um pouco sozinha. Quando eu ainda não tinha conhecido os outros brasileiros que estavam morando lá, porque acho que quando a gente tá morando fora de um país e a gente é brasileiro e tem outro brasileiro, a gente fica mais sociável ainda. Só que na primeira semana, como eu não conhecia ninguém ainda, eu me sentia um pouco sozinha, sabe? Eu ia nos lugares, tipo, quantas vezes eu jantei sozinha, quantas vezes eu saí sozinha, só que às vezes, claro, faz falta ter alguém pra te fazer companhia, então eu acho que foi isso. Como você organizou tudo para ir para lá? Foi por meio de uma agência? Então, como eu já expliquei como eu consegui o estágio, e eu fiz tudo sozinha, exatamente sozinha. Eu comprei a passagem sozinha, fechei com a brasileira que faz o aluguel do apartamento sozinho, então foi tudo eu mesma, né? Eu e minha mãe, que me ajudou muito, minha família. 2 pessoas me perguntaram se o estágio era remunerado e como que eu era paga no estágio. Bom, como eu expliquei, lá os estágios nos Estados Unidos, eles são muito diferentes daqui.
eles não são remunerados, então eu não ganhei nada. Mas assim, eu sabia que era um investimento que eu tava fazendo pra minha carreira, e que aliás me ajudou e muito, sabe? Tipo assim, foi ótimo pra mim como experiência e como currículo também. Foi por pouco mais de um mês. E por eu ter... Me perguntaram quanto foi. Tipo assim, pra quem conhece, pra quem já foi, sabe que os aluguéis em Nova York, eles são, assim, absurdamente caros. É muito caro, assim, mesmo. Aluguel, hotel, enfim. Porque é uma cidade, é uma ilha minúscula e, enfim, uma super badalada e cosmopolita. Então, as coisas lá são caras, assim. É uma qualidade de vida alta. Tem muita gente que vai estudar lá e mora nas redondezas, tipo no Brooklyn, no Queens, Long Island, enfim. Mas eu morei em Manhattan mesmo. E eu acho que talvez se eu tivesse alugado por mais tempo, eu teria pago um pouco menos. Mas eu paguei $3.200, foi o que eu paguei por toda a estadia. Só que assim, no apartamento tinha tudo, tinha panela, fogão, todos os móveis, e era a coisa mais Pinterest e Tumblr da vida. Eu não precisei fazer nada. E quando eu quisesse, eu poderia chamar uma moça pra limpar o apartamento, só que é claro que eu fiz isso, sei lá, 2 vezes, o resto eu mesma que fazia porque eu não queria ficar gastando dinheiro com isso. E era uma moça que ela limpava o apartamento e ela cobrava $80, $60. $80 era se ela quisesse que eu fosse, que ela fosse na laundry. Ah, esqueci de contar esse detalhe muito importante. Como era um prédiozinho, assim, bem antigo e, enfim, não tinha nada, e no apartamento também não tinha nada de lavanderia, não tinha como eu lavar roupa no apartamento. Às vezes que eu precisei lavar roupa, eu literalmente tive que descer com um carrinho de feira que tinha no apartamento, com todas as roupas, e naquelas lavanderias pagas, sabe? Bem de filme mesmo, você coloca a moedinha. Então eu tinha que ir nessa lavanderia colocar toda a minha roupa, tipo, esperar lavar, depois você tira tudo, coloca na secadora outra moedinha, espera secar e aí vai embora. E assim, eu não passava elas. Era basicamente isso, porque lá a maioria dos lugares já tem, né, máquina de lavar, mas enfim, muitas pessoas ainda fazem isso. E sim, eu manchei várias roupas minhas que eu misturava coisa que não podia, sutiã colorido com blusa, enfim. Mas no final deu tudo certo e lá eles não passam roupa, assim, é bizarro. Sério mesmo, ninguém passa roupa lá. E aí eu deixava as roupas esticadas no armário e, enfim, foi desse jeito que eu consegui me virar. Me perguntaram se eu me senti em casa e se eu me adaptei a Nova York. Sim, eu me senti muito em casa em Nova York. Assim, apesar disso que eu falei, que os americanos não são tão receptivos, todos os lugares que eu fui, restaurantes, baladas, eu fui sempre muito bem atendida. E assim, foi super tranquilo, ninguém teve nenhum preconceito por eu ser estrangeira, de fora, brasileira. E até porque eu tava com brasileiros, né? Então acho que isso foi o principal. Bom, acho que eu respondi todas as principais perguntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tchau!